Tudo bom, galera? Estamos aqui hoje para mostrar, fazer uma análise fundamentalista da empresa Tupi, né? Empresa localizada em Joinville, no ramo de manufatura, né? De peças automotivas. Agora com a aquisição da MWM, né? Produz também motores, né? Motores, né? Toda essa parte da linha veicular. É uma empresa aberta aqui na Bolsa, né? Na B3, capital aberto. E vamos ver alguns aspectos, uns aspectos, né, que motivem alguma tese de investimento nela, né? Enfim, como está a situação, a operação da empresa. Aqui ela é fundada em 1938, né? Uma empresa bem consolidada, empresa com mais de 80 anos aí no mercado, né? Ela, ela produz componentes estruturais em ferro fundido, né? Esse ponto de atenção componentes, né, de elevada complexidade e geometria e metalúrgica, né? Tipo, um ponto forte dela é conseguir esses designs que são mais difíceis de ser produzidos, né? Essas peças, esses componentes estruturais, certo? Vindo aqui para os produtos, né? Acho que é um ponto bem interessante saber que produtos que a empresa faz, né? O que realmente, né, a empresa entrega para o mercado aqui. Temos blocos de motores, né, tanto em V ou em linha. Temos cabeçotes de motores, peças de engenharia, né, variadas peças, um catálogo aqui bem diversificado. E essas peças, elas são aplicadas aqui embaixo tem todos os segmentos, né? Transporte, né, carga e passageiros, infraestrutura e construção, né, máquinas hidráulicas, motores estacionários e aplicações especiais, agricultura, né, que é um setor que está crescendo muito, né, crescendo muito aí principalmente do ano passado para cá pô, explosão, né, no Brasil. E também peças para maquinário de mineração e exploração de óleo e gás. No processo de manufatura, é, é feito 6 etapas aqui na empresa. Não se aprofundando tanto, né, vendo um ponto mais por cima, que é fusão, macharia, modelagem, vazamento, o acabamento e a usinagem. Como é que é então? Eles pegam o ferro, né, derretem, eles fazem o molde, põem no molde e depois faz os acabamentos aí conforme a especificação do cliente ou em padronização, certo? Vindo aqui para as plantas industriais, ela tem 6 parques Fabris, né? Tendo aqui 3 localizados no Brasil, né? Em Joinville, que é a matriz, Betim, Minas Gerais, e em São Paulo, capital, aqui, que é a MWM. No exterior, ela tem 2 plantas no México, né? Uma aqui na cidade de Ramos Arizpe e outra aqui na cidade de Saltillo. Ela tem também uma planta em Portugal, ou seja, ela está exposta aqui em 3 mercados, né? Um mercado mais com moeda brasileira, outro mercado que é mais dolarizado e outro mercado que usa mais o padrão da moeda europeia, certo? Fora os parques Fabris, ela tem também outros 6 estabelecimentos, contando com escritórios, né, distribuição e um ponto importante que é o escritório em Luxemburgo, o qual é o escritório que é tomado dívidas em moeda externa, né? Dívidas, debentures, enfim. Vindo aqui para o setor, aqui em 2022/2023 temos, né, um programa que o governo criou com descontos em compras ao veículo 0 km, que tem por base um incentivo a comprar carros, caminhões que tenham uma menor emissão de gás carbônico, certo? Os descontos aqui podem chegar até R$ 8.000 aqui em classes leves, né? E quase R$ 100.000 aí em veículos pesados, como caminhões e ônibus.
É um ponto aqui, até mês passado, que o Brasil teve um período estável, né, de produção em comparação a 2022, com maiores vendas, certo? Vamos até ver um ponto aqui adiante que está impactando a empresa, né, com isso. Outra medida que o BNDES aqui liberou uma linha de crédito de 2 bilhões para empresas, para montadoras, né, que exportem veículos para modernização de linha. Ou seja, com a modernização de linha, vai exigir uma maior demanda por peças, consequentemente afetará a demanda da nossa empresa aqui da Tupi. Aqui tem um ponto também que fala sobre as vendas do setor externo, né? No primeiro trimestre aí tivemos uma piora, né? Um menor aquecimento das vendas para o exterior, e no segundo trimestre já vimos uma reversão, né? Uma maior venda aqui, principalmente por parte da empresa. Aqui também põe aquele ponto do crescimento de vendas de máquinas agrícolas novas, né? Tivemos um crescimento aí de 34%, né, em comparação primeiro tri 22 com o primeiro trimestre aqui de 2023. Aqui embaixo tem uma mensagem do presidente da Anfeva, né, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que diz sobre as taxas de juros estarem impactando esse mercado aqui automotivo, né, a parte de vendas. Ou seja, especialistas já estão falando, já estão é, pondo aqui que com quedas de juros, vamos ter uma melhora aqui na performance deste mercado, ok? Indo aqui para a governança e a base acionária, nossos maiores acionistas, aí, os acionistas majoritários, são o BNDES, aí, né, participações, e a Caixa de Previdência aqui do Banco do Brasil, certo? Também temos aqui participação minoritária da Trigona, né, investidor aí, holding, e também o restante, né, os acionistas minoritários, aí representam quase 37% dos acionistas. Partindo para a parte de governança aqui, nós temos nosso CEO Fernando Sestari, né? Fernando Sestari Derizo, que é engenheiro mecânico, né? Em 2022, aqui na lista da Forbes, ele foi classificado como um dos melhores CEOs do Brasil, né? Em comparação aos 10 melhores, ele foi um desses 10 melhores. Ele está na empresa aqui desde 1996, né? Ele trabalhava aqui na Sonfung, que era uma subsidiária da Mercedes, e que foi adquirida pela Tupi aqui em 96, ou seja, desde 96 ele está atuando na empresa. Em 2018 ele se tornou CEO, né? Lá no LinkedIn dele ele posta bastante atividades da empresa, é legal seguir lá. E também tem um cronograma, aqui um cronograma histórico, né, dos cargos dele aqui na empresa. Partindo para a parte de demonstrativos, aqui no primeiro trimestre tem um disclaimer que é de que foi consolidado, né, os resultados da MWM por completo no primeiro trimestre, né? No quarto trimestre de 2022, foi consolidado por metade e antes disso não teve nenhum impacto aqui da MWM no resultado da empresa, ou seja, não dá de comparar tanto o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, porque teve essa consolidação dos resultados da MWM. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos, né? Seguindo em linha ali, a receita foi impactada no primeiro trimestre mais por mercado interno, né? Vendas de veículos comerciais, certo? E menos aquecimento aqui do em mercado externo. Também aqui temos a consolidação, né, do segmento de energia e descarbonização, né, o qual contribuiu e vem contribuindo aqui para o resultado da empresa, que foi também agora consolidado no primeiro e segundo trimestre, e antes disso não tinha sido. O CPV aqui temos alguns impactos, né, pela variação cambial que teve queda na matéria-prima,
e teve apreciação nos componentes estruturais feitos em computação gráfica, né, que é utilizado aí para dar auxílio na parte da manufatura aqui da empresa, certo? O EBIT, né, teve piora no primeiro trimestre por conta da consolidação dos resultados da, da, da MWM, certo? Que tem historicamente uma margem menor do que a Tupi. O resultado financeiro aqui veio, em comparação ao primeiro trimestre de 2022, aqui veio menos pior, né? Por conta de que tivemos, né, um impacto positivo da variação cambial e também tivemos uma contribuição de derivativos aqui por parte da empresa. Mas não é que deixou de ser pago menos juros, certo? Teve um aumento aí de 80% dos juros pagos aqui, né? Decorrência de tomada de dívida, né? De debêntures. O imposto de renda, aqui, a empresa ela tem um baita crédito tributário, né? Um ativo tributário, por conta de que lá no México as operações que eles fazem são em dólar. E a variação cambial impacta num crédito tributário, né? Impacta na base tributária, ou seja, conforme a variação cambial lá, gera um crédito tributário para a empresa, o qual ela vai, o imposto diferido aqui vai amortizando e tirando o impacto de imposto de renda, certo? Vindo para o segundo trimestre aqui, ele foi em linha, né, com o primeiro trimestre, só teve mais um impacto maior aqui no mercado externo, nas vendas do mercado externo, né? O CPV aqui temos alguns impactos por reajuste de mão de obra e também da matéria-prima, né, por conta da apreciação da moeda mexicana, do peso mexicano. As despesas operacionais tiveram redução, né, por conta tiveram redução em comparação ao primeiro trimestre, por conta daquilo que tivemos uma menor produção e maior venda, né? Tem gerando uma maior eficiência nos estoques, no caso, né? É, e também teve uma pequena queda aqui nos fretes, né? Que é um driver que impacta bastante aqui a empresa. Aqui na linha de outras despesas operacionais, temos 48 milhões que a empresa provisionou, certo? Isso impactou bem também o lucro líquido aqui da empresa, juntamente com a variação cambial, né? Que teve um impacto forte aqui na, na- no resultado da empresa, que ele entra entra aqui no resultado financeiro, certo? E isso ocasionou uma piora bem nítida aqui no lucro líquido, né, em comparação ao segundo trimestre de 2022, né, queda de 65%. Mas, né, temos que olhar as notas explicativas, né, para entender, né, não dá de olhar de cara nisso aqui e falar que, pô, estamos piorando, né? Então tivemos no segundo trimestre uma melhora, né, no capital de giro da empresa também, né? E tem até uma mensagem aqui da, da diretoria que, né, suspendemos temporariamente as atividades de algumas plantas para reduzir estoques. Apesar dos impactos negativos nas margens, tais iniciativas contribuíram para a forte geração de caixa operacional no período. Então, vem em linha ali com maiores sinergias e também redução de custos e despesas com frete, certo? Vindo aqui para os investimentos, né, as controladas da empresa, temos daquelas citadas acima, das com maiores rentabilidades aqui, é a Tupi Materiais e Componentes e a MWM, né? A primeira aqui com 11,35% aqui num ROI acumulado, né? Em 2023 e a MWM aqui com o ROI acumulado 6,63% aqui até no primeiro semestre de 2023. Temos algumas iniciativas aqui desde 2022 da empresa, né? Que pô, muito legal aqui nessa parte de sustentabilidade, de inovações, né? Eu não vou me adentrar tanto, tá tudo bem citado aqui, mas não vou
entrar tanto em questão, mas seria então as reciclagens de baterias, né? Baterias elétricas, ressíntese de materiais, reuso de baterias de veículos elétricos, essa Ultra Lithium Aeron Technology, que desde essa ressíntese aqui até são modos de reutilizar, né? A matéria-prima que a empresa utiliza é a sucata ferosa. Ela, elas são divididas em duas partes, né? Uma é restos de metais que sobram de indústrias e outro é latas até componentes veiculares, né? Que é utilizado naquele processo de manufatura olhado acima ali. Também temos aqui o motor a hidrogênio, né? Que é uma questão assim que muitas pessoas desacreditam, mas que a empresa já conseguiu acertar aqui contratos com a MEI, né? Até um período aí de uns 3, 4 anos e que, né, é impactado aí no mercado externo aí, né? Na apresentação da empresa aí para o mercado externo, certo? Vindo aqui para o endividamento, a empresa, né, ela tem maioria da sua dívida aqui em moeda estrangeira. Aqui em 2000, segundo trimestre aqui de 2023, ela apresenta 54,5% da dívida bruta total em moeda estrangeira. É uma dívida de longo prazo, né? Ela está caracterizada aqui em 94% a longo prazo, até 2032 tem esse metade aqui do montante da dívida aqui de 2031 e 2032. E os ratings, né, que os credores entregam à empresa aqui são dívida líquida EBITDA, ou seja, a empresa tem que manter isso saudável, né? Não mantendo isso saudável acarreta em vários pontos, várias liberdades que a empresa tem, né? E também aqui um ponto interessante é que aquela variação cambial que é impactada lá no demonstrativo de resultado é descontada aqui na dívida da empresa, né? Ou seja, no período lá vai ser pior, por conta daquela despesa não caixa, né? Que é a variação cambial. Em consequência, é reduzido aqui a dívida em moeda estrangeira dela. Ou seja, tem esse equilíbrio da variação cambial. Aqui temos a indexação da dívida, né? A maioria está aqui atrelada a CDI e a variação cambial mais um spread aqui do 1,66% aqui com o CDI em dívidas de mercado interno e, e também aqui aquela dívida, aquela debenture que ela tomou da variação cambial mais 4,5% ao ano, ou seja, temos com esse equilíbrio um mínimo spread aqui da dívida, né? O CAPEX, né, saudável aqui da empresa, né, mesmo tomando dívida, aí tá 1,5, 1,75, desculpa, dívida líquida EBITDA, mantendo um CAPEX crescente e saudável aqui da empresa, né? Isso é bem positivo. Aqui temos os ratings do caixa dela, né? Sendo que a maioria aqui está em um rating saudável, né? O Contas a Receber aqui também tem uma gestão bem forte, sendo caracterizado aqui o seu montante em baixo risco. Temos o rating do S&P aqui da empresa, né? Estando em BB+, para mercado externo e o AAA aqui para mercado nacional. Esses ratings se dão por conta do ESG aí da empresa, né? Que se destaca como bom, como saudável. Partindo aqui para o fluxo de caixa, no segundo trimestre foi um destaque, né? Do segundo trimestre foi o fluxo de caixa da empresa. Ela conseguiu obter sinergias, né? Com estoque, com as operações, né? Aqui
tivemos uma geração, né, de 159 milhões aí, ante ao consumo de 10, né, bem dizer, 10 milhões aqui no ano passado, no segundo trimestre. Ou seja, uma evolução muito boa. E aqui os principais drivers dessa conta, né, o investimento aqui está relacionado a programas e projetos de sustentação, novos produtos e usinagem, e ganho de eficiência e sinergias entre as operações, segurança e meio ambiente. O financiamento aqui é principal impacto aqui é o juro sobre capital próprio, e o efeito cambial aqui também teve impactos aqui no, na questão na conta de financiamentos. No capital de giro aqui, tivemos um prazo médio de recebimento maior, certo? Por conta das maiores vendas. O estoque que tivemos maior eficiência, né? Com uma redução aí de 5 dias, com os motivos citados, né? De sinergias e as ações, né? De parar as plantas lá para que esteja essa maior eficiência, né? Nas plantas aqui do Brasil e do México. E o prazo médio de pagamento, né? Caiu por conta da baixa produção, né, baixo volume produzido. É que chegando aqui nos princípios da tese, né, o porquê deveríamos aqui investir na empresa, né? Olhando assim, numa base setorial, temos aqui alguns concorrentes, né, algumas empresas do mesmo subsetor, Randon, Marco Polo, Frisley e Rio Sulense. Em comparação aqui no setor, aqui a empresa tem margens menores, né? Margem líquida aqui 4,10 frente a 8,58. Margem bruta 17,8 aqui frente a 2,7. Margem EBIT aqui mesmo esquema assim. Margem EBITDA também. Temos piores margens da empresa frente a outras empresas do setor. Em compensação, né? Consequentemente, aliás, temos uma menor precificação aqui da empresa. O EV/EBITDA menor, né, do que o setor aqui, um EV/EBIT também menor e, consequentemente, aqui indicadores de precificação menor. O ROI aqui está em linha com o setor, é até maior do que o do subsetor, né, aliás, e um PL aqui maior também. Claro que não podemos se dar conta assim de olhar, simplesmente pegar, olhar esses indicadores, né? Como vimos, a empresa está mais exposta a mercado externo e tem outros impactos, provisões que impactam o resultado e, consequentemente, as margens dela. Então, o primeiro ponto aqui seria, então, a menor precificação da empresa e é, oriunda de o mercado olhar para menores margens da empresa e ter menos apetite de investimento. Aqui também temos outro ponto, que a empresa tem uma maior exposição em mercado externo, né? Eu fiz aqui um comparativo na receita das outras empresas e da Tupi aqui a comparação de como está exposto as vendas aqui para o mercado externo. A empresa Tupi aqui está com 68% frente a Marco Polo com 37%, Frisley com 33%, Randon com 22% e Erilson Lense com 11%. Ou seja, em longo prazo, a Tupi tem mais vantagens competitivas do que as outras empresas, né? Num período curto, né, temos variações cambiais negativas, impactando margens e custos, né? Mas, claro, com aquilo que com o equilíbrio ali da empresa, a preocupação da empresa com variação cambial, né? Temos vários os meios de amortizar esse impacto, né, que seriam a dívida. A empresa também tem os leasing de investimentos, né, os hedge de investimentos ali, que amortizam isso, certo? E aqui também é um outro ponto de atenção aqui que seria interessante, que são os projetos, né, da empresa, que são promissores e seguem em linha com o quesito de sustentabilidade, né, o quesito de ESG, de estar inovando aí no mercado e nesse setor, né,
de energia limpa que cresce gradativamente e exponencialmente, né, em dias como hoje. E aqui também outro ponto aqui, partindo para um pressuposto aqui mais financeiro, né? A alavancagem da empresa aqui do lucro líquido está em 0,71%. O que que isso significa? O lucro líquido, 0,71% está destinado a sócios e 29% né, está destinado a, a credores, certo? E aqui, a alavancagem da estrutura de capital está em 13,16%. É bem alta, né? Se for comparar, a empresa tem um capital de sócio e 2,16 de credores, né? Mas, né, como vimos acima, a empresa está conseguindo captar o lucro líquido ali muito mais para os sócios. Outro ponto aqui que comprova isso é a rentabilidade patrimonial aqui, que está em 14,75% e o ROA aqui está em 6,56%. O que que isso significa? Os acionistas aqui estão conseguindo extrair um retorno aí de 14,75% e os ativos estão gerando 6,56%. Ou seja, os acionistas estão conseguindo extrair uma vantagem da alavancagem da empresa, né? Os credores financiam esses ativos, recebem menos e os sócios, né? ah, o patrimônio líquido aí é maior impactado com esse lucro, né? Ou, consequentemente, então, a empresa aí tem uma boa administração dessa alavancagem. Isso é visto aqui como saudável, né? E a longo prazo aí, com certeza, pode ter muito crescimento aí, né? Conforme tivermos aí drivers impactando a empresa aí. Eu acho que isso seria alguns pontos bem interessantes aí, né? E daqui um tempo que eu vou postar o valuation, né, análise é, de valuation da empresa, né, para ver qual seria o upside dela e os cenários, né, quais cenários aí poderíamos ter com diversas modificações dos drivers e da empresa. Na nossa visão aqui é uma empresa bem consolidada, né, bem promissora, né, em comparação a outras empresas aí que tiveram fortes impactos, né, fortes crescimentos aí nos últimos trimestres, e aqui a Tupi ela se manteve, né, principalmente por conta dessas aquisições da MWM, aí, que levou, né, impactos aí aos indicadores, mas que olhando o fundamento dela está bem consolidada e bem promissora. Eu espero que gostem e obrigado se ficaram até aí. Valeu.